E aí, galera, Conexão François agora com essa magia, com o mundo tântrico, conversas incríveis, assunto interessantíssimo com o nosso maravilhoso psicólogo tântrico Diego Zauri. E aí, Diego, me fala um pouco sobre o Tantra. Vamos desmistificar um pouquinho esse trabalho incrível, que eu acho incrível, que é sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre Tantra, né? É isso? Massagem Tantra. Isso, massagem tântrica, terapia tântrica. Bom, eu sou psicólogo de formação, mas são duas abordagens diferentes, né? Foi dentro da psicologia que eu conheci o Tantra, porque é bom contextualizar um pouco, né? Esse Tantra é um Neo-Tantra, é Neo ou Nava Tantra. Então, é uma vertente do Tantra que nasceu, na verdade, aqui no Ocidente, né? E é super contemporâneo, né? Por volta da década de 80. Então, muita gente fala que é uma técnica nasceu há 2.000, 4.000 anos atrás, mas na verdade a filosofia tântrica surgiu há 4.000 anos atrás, na região que hoje atualmente é o Paquistão, né? Há 4.000 anos atrás? Isso. Que interessante, hein? Sim, e na verdade era uma filosofia desrepressora, ao contrário do que a gente vive hoje, 4.000 anos atrás, nessa sociedade muito punitiva, que condena muito, é tudo muito pecado, né? Então, todos nós, nossa sociedade judaico-cristã, né? Então é tudo muito limitado, o contato com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, contato físico mesmo, é muito associado ao sexo, né? Então a gente não se toca, não se abraça, a gente se abraça indo com a pelve mais para trás, com medo de tocar no genital do outro, né? Então toda essa repressão que, né, nos posta vai afetando a capacidade da gente se expressar nos diversos meios da nossa vida, né? Então daí que entra a terapia tântrica com a massagem, que é uma das técnicas da terapia. A terapia tântrica é muito mais do que isso. A gente trabalha muito movimento corporal, respiração, consciência do corpo. A ideia é trazer a pessoa de volta ao seu corpo e tirar o mais alto grau de vida desse corpo, né? Então, porque a gente acaba sendo muito robotizado, né? Homem de sucesso, peito para frente, barriga para dentro, né? Cabeça erguida, isso tudo, né? É moldado, na verdade. Sim, a gente para uma sociedade. Para uma sociedade, a gente limita o contato do nosso corpo, né? Então, eu costumo dizer que cada repressão, cada julgamento é uma armadura que vai colocando. Então, menino não chora, tira a mão daí, menina fecha a perna, menina. São armaduras, são couraças que a pessoa vai se prendendo, engessando esse corpo, exatamente, engessando. E esse corpo fica rígido por conta dessa tensão do errado, dessa tensão da vergonha, né? Então, daí esse corpo está travado. Daí, como uma pessoa travada vai querer transar com outra pessoa que também está travada, que teve todas essas mesmas vivências, né? Então, vão para a cama duas pessoas que estão engessadas, encouraçadas, querendo tirar algum prazer desse corpo, né? Daí que gera frustração, porque qual a maior fonte de conhecimento de prazer, né? É pornografia, né? Onde o pessoal vê, aprende sobre sexo, vê as coisas, né? Maior fonte do pessoal jovem, né? E na verdade é algo totalmente lógico, porque o cara tira a roupa, tem ereção, o corpo da mulher é diferente do que o corpo das outras mulheres, né? Então daí ele vê que aquilo não responde à realidade dele. Ele não vai ter uma ereção tão potente, o desempenho dele não vai ser o mesmo e cai naquela frustração, né? Então acaba sendo um vício da pessoa querendo prazer, mas o prazer não corresponde à realidade e ele não tem aquele contato com o corpo dele e se frustra. Daí que gera depressão, ansiedade, vício em pornografia, né? Porque é muito limitado esse contato e essa potência do corpo. Então o Tantra vem, pessoal, para a pessoa parar tudo e focar e aprender de novo, na verdade, tudo sobre o corpo dela, tudo sobre a sexualidade, tudo sobre o prazer. Porque nunca foi dito, nunca foi ensinado, né, na casa dela sobre prazer, sobre orgasmo, como se tocar, como chegar com o orgasmo com o namorado, com a namorada. Né? Na escola também, a educação sexual é muito relacionado a doenças, né, transmissíveis. Nunca ensinam como tirar mais prazer, como tocar a pessoa de um modo prazeroso. Na realidade, isso vem muito da religião, né? Isso vem muito da religião, esse pecado do toque, do sexo. E como você estava falando agora, Diego, eu estava pensando que
a gente não consegue tirar o máximo do prazer que deveríamos tirar com o sexo. Porque, no fundo, o sexo é saúde, sexo é vida, sexo é paz. A pessoa que não transa, ou a pessoa que não tem prazer sexual, acaba direcionando para outra coisa, né? Na realidade, algum desvio, enfim. E é verdade, duas pessoas que vão para a cama com os corpos rígidos, com medo, não conseguem explorar aonde vem a frustração mesmo, né? Tipo assim, o pinto não sobe, enfim. E daí aumenta a ansiedade cada vez mais. A pessoa brocha a primeira vez, vai brochar a segunda vez mesmo, e a terceira vai ser pior. Ele fica num ciclo repetitivo de frustração mesmo, né? Diego, me fala uma coisa. Se nós explorássemos mais o sexo, o toque, se a gente conseguisse ao máximo explorar isso, nós teríamos menos pessoas agressivas ou não? Teríamos menos pessoas doentes mentalmente? Porque eu acredito que o sexo, ele é o problema e a solução de muitas coisas. Eu acho que uma pessoa bem resolvida sexualmente, ela traz uma cara diferente, ela vem com uma pegada diferente. A gente nota mais saúde, a gente nota mais firmeza, mais tranquilidade. É isso ou não? Tô errado ou não, Diego? Não, tá certíssimo. A gente percebe muito isso vendo as pessoas entrando e saindo do consultório antes de algumas sessões e depois. Então, por exemplo, em mulheres é muito visível, né? Depois de uma sessão elas já saem mais leve, a fisionomia muda e parece que o tônus da pele da pessoa também muda, né? Porque eu acredito que o orgasmo, ele é terapêutico. No orgasmo, ele é benéfico, né? Ele é benéfico. E o próprio toque da pele é algo benéfico, porque a pele, quando tocada, libera hormônios do prazer. Então, ocitocina é liberada, que é fundamental para a sensação de prazer. Então, quando a gente toca esse corpo, a pessoa vai liberando esses hormônios que são essenciais, depois para ela ir sentindo prazer, né, vai autorregulando muito toda essa questão. E fora que daí a pessoa acessa todo o potencial de prazer dela e não tem essa energia sexual que é usada para outros fins, né? Então, por exemplo, se eu tenho muito prazer, eu, sei lá, tô dentro de um relacionamento que eu não transo, minha vida sexual é frustrada, eu não gosto, né, da pessoa que eu tô, enfim, e a gente não tem sexo, eu não me masturbo, é pecado, é feio, eu não faço isso, eu não gosto do meu corpo. Então você vê, é muito crença limitante e tabu aí, né? Então esse contato meu é muito limitado. Então muitas vezes eu preciso ter uma fuga para outro lado, né? Então daí que acontece uma válvula de escape. Uma válvula de escape, exatamente. E até toda essa repressão que a gente já falou, como esse corpo está travado. Por exemplo, se a gente vai querer ter um prazer, o orgasmo é uma descarga orgástica, que é uma descarga bioelétrica. Então, uma célula, uma parte do corpo fica muito estimulada, ela tem a descarga e vai indo de a energia elétrica para partes e partes, daí tem a descarga orgástica para todo o corpo, né? Então, se a pessoa tem uma parte do corpo que está mais rígida por conta de repressão, então geralmente na região abdominal, né, na região pélvica mesmo, nádega, a pessoa mais travada, gente que tem a bunda muito para dentro, ou quem anda com a bunda muito empinada, né? Isso tudo são distúrbios, né? Então a pessoa com o peito muito erguido, ou o peito muito para dentro, protegendo, né, o corpo, protegendo o sexo, né? Então o modo como a pessoa age corporalmente diz muito também sobre a sua sexualidade. Essa fala corporal, né? E a massagem daí, falando um pouco da massagem, vai tirar um pouco dessas tensões que estão nessa pessoa, até então a nível inconsciente, a pessoa nem percebe como que ela trava, prende esse corpo, e na hora que ela prende o corpo, o prazer é roubado, limitado. Então se eu tô tendo uma vivência sexual, vou ter uma descarga orgástica, vou gozar, né? Então se eu travo o meu corpo tem alguma rigidez, por conta de vergonha, repressão, por exemplo, eu tenho vergonha de me mostrar gozando, isso é muito comum nas pessoas. Então, a pessoa trava na hora do orgasmo, ela se trava, prende as mãos, prende os pés, para não mostrar aquela cara de prazer, né, por vergonha. Só que isso intercepta as sensações sexuais pélvicas.
Então a pessoa não tem toda a descarga orgástica da potência que ela deve ter. Então essa pessoa geralmente vai aí ter que gozar umas 2, 3 vezes para ela ter uma descarga mais satisfatória, entende? Então ela precisa muito mais daquilo para ter o prazer suprido do corpo. Então na vivência da massagem tântrica a gente vai percebendo, né, o terapeuta vai percebendo como que esse corpo da pessoa flui em todo momento do toque, o momento do orgasmo, para perceber como que é esse corpo. É um aprendizado mesmo sobre como o corpo responde ao toque, ao prazer. Entende? Então a massagem começa com toques mais suaves pelo corpo, que é a primeira etapa da massagem tântrica, que é a etapa sensitiva. E a ideia é imobilizar o corpo todo, acordar o corpo, tipo, ei, acorda, e a gente convida o corpo inteiro para o prazer. Né? Então, porque eu vi alguns estudos científicos de terapia sexual, mulheres heterossexuais, agora eu acho que era 80 e pouco % das mulheres heterossexuais não atingiam orgasmo. Isso no século, isso em 2020. E esse número para mulheres lésbicas iam para 60 e pouco. Então por que as lésbicas têm mais orgasmo? Porque elas exploram mais o corpo, porque o sexo hétero é muito para a penetração do homem, né? Então na vivência da massagem, a mulher ela vai se permitindo o seu tempo, ela vai descobrir qual é esse tempo. Isso é o que mais recebo das pessoas. Eu tenho anorgasmia, né? Elas já chegam falando, que já é quando a pessoa tem alguma doença, alguma coisa que limita ela a ter o orgasmo. E na verdade muitas vezes é porque ela não tem vivências na vida dela, ou de autotoque, ou sexuais com outra pessoa, em que o tempo mesmo do corpo dela é levado em conta para atingir ou não o prazer. Então a pessoa vai compreendendo direito mesmo o seu corpo, como o corpo responde, como ele age. Então o terapeuta está tocando na nuca, ele fica olhando para o pé, se o pé move, sabe, para ver como que o corpo inteiro da pessoa vai respondendo. E depois a gente vai mapeando e falando também para essa pessoa, como ela vai trazendo mais dessa percepção mesmo, sensibilizando de novo. Diego, me fala uma coisa, você se formou em que ano? 2011. O que te fez ir atrás dessa... É tantra que se fala, tantrismo não, né? Tantrismo é um estilo de vida tântrico. O tantrismo é uma abordagem tântrica. É assim, dentro esse tantra que a gente trabalha em terapia, ele nasce a partir de uma abordagem da psicologia, que é bioenergética, a psicoterapia corporal, do Reich, do Lowen. Então, eu vi um pouco sobre isso, mas nada citando o nome Tantra, mas já na faculdade, né? Daí, depois que eu me formei, eu fui para o mosteiro beneditino mesmo, católico. Fiquei 5 meses em reclusão e eu queria ser monge. Então, eu vivi os extremos. Então, eu vivi junto com pessoas que negavam e tinham abstinência sexual para depois trabalhar com a sexualidade, né? E na verdade, essa foi minha segunda pós depois, que primeiro eu comecei a trabalhar, eu fiz pós em psicologia jurídica e trabalhei na Secretaria de Justiça, atendendo vítimas de crimes urbanos, homicídio, latrocínio, ameaça, violência doméstica e tráfico de pessoas. Então, e nos meus atendimentos, tudo caía na sexualidade. Né? Como que essa repressão, como que esse lado sexual vinha à tona, toda essa questão dos desejos, impulsos agressivos, que eu atendia a vítima, né? Mas eu via como que era muito abuso por conta do papel sexual da pessoa. Nossa, como a sexualidade consegue atingir tudo isso que nós conversamos agora, tipo assim, até parece que se nós entendermos, se nós nos aprofundarmos mais, então a sexualidade ela seria responsável por muitos crimes. Uma pessoa bem resolvida sexualmente seria uma pessoa mais em paz? Sim, exatamente. Interessante, isso, acredito, bom, isso nós conversamos aí muito das religiões, né? As religiões que falam muito do pecado, do sexo como pecado, né? Sim. Então, olha só que interessante, Diego, porque deveríamos tratar a sexualidade como uma coisa... Deveria vir isso no colégio, desde pequeno, ser tratado como uma coisa muito simples, muito comum, né? E não com esse rigor que a religião leva para o pecado, né? Sim. Foi sendo construído mesmo, por conta da Igreja Católica mesmo, né?
por conta disso que foi construído. O que a gente vê relatos de até então, as sociedades eram diferentes, né? O contato com o corpo, a sexualidade. Isso é uma crença cristã, né? Então, os 7 pecados capitais, então a gula, o que é gula? É o pecado, é o prazer. Então é tudo relacionado ao prazer. Tudo que tem dá prazer a esse corpo, a gente deve negar, né? Na realidade, eu imagino que tivemos várias fases na humanidade que sentiu-se a necessidade de entrar com alguns freios. Porque se nós voltarmos no passado da nossa história, época de Calígula, enfim, da Roma antiga, era uma libertinagem absurda, né? Sim. Muito sexo, muito prazer. Acredita-se que os imperadores sentiram essa necessidade de pôr freios para que, não sei, mas é o que eles sentiram, essa necessidade. Eu não sei se isso foi interessante ou não, mas aconteceu, né? Interessante como a sexualidade, ela se torna algo importantíssimo e deveríamos tratar os nossos filhos, ensiná-los que o sexo não é pecado. Diego, me fala uma coisa, a clientela sua, paciente, né? Seus pacientes mais masculino ou feminino? A gente encontra, acredito que mais feminino, né? Porque o que eu sinto de longe, sem ter a experiência que você tem, nem o conhecimento, mas a gente sente que parece que o homem ele tem uma liberdade maior no sexo e a mulher, ou não sei se é isso ou não. Sim. Na verdade, os homens ligam, procuram, entram em contato de alguma forma mais do que as mulheres. Mas quem realmente faz as sessões são as mulheres. Por conta mesmo do que é ou não a massagem tântrica, do que é ou não o trabalho, né? Então muitas vezes as pessoas acham que é algo muito sexual, querem fazer aquilo, mas na verdade não é, então daí já não vai, né? Então as mulheres, elas entendem que é aquilo que elas estão precisando e buscando, elas vão, justamente para ter essa vivência mesmo do corpo, né? E é muito isso, é ir trabalhando vários aspectos dessa pessoa. Então o homem, né, a questão da masturbação. A ideia da massagem daí é mudar esse nível de contato com o corpo, porque o homem sempre é muito permitido o homem se tocar. Os pais, se o menino está se masturbando, eles falam, tudo bem, deixa ele no quarto. Agora, se isso já for com a menina, já é mais negado, né? Então, eu tenho clientes, conheço um monte de terapeuta que também tem clientes que nunca olharam para a própria vagina, não conhecem, não olharam o mesmo corpo, né? Então, galera, bora lá namorar a nossa gata, nossa esposa, nosso esposo, nosso companheiro, nossa companheira. Muito sexo, muita saúde, sexo com consciência, sexo equilibrado ou desequilibrado, enfim, subir as paredes, galera. O negócio é muito sexo para ter uma cabeça boa. Com o nosso amigo Diego, terapeuta tântrico. Ele fala muito sobre isso. Muito legal, hein, Diego? Muito legal ter você conosco. Muito bom ter esse conhecimento e a gente poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo a resolver isso. Um conselho que tu daria para quem está nos assistindo, que sente na carne, que sente isso, que não consegue explorar muito a sua sexualidade. Qual o conselho que você daria, Dr. Diego? Então, a ideia no primeiro momento é a pessoa explorar o corpo dela, se tocar de determinadas maneiras diferentes e tirar a ideia limitada da masturbação e do toque do prazer é só genital. Porque daí isso limita muito, então o homem já vai achando que é tudo a potência do pênis dele que vai girar em torno do sexo inteiro. Então explora mais o corpo, se toca as outras áreas, toca o peito, barriga, sabe, o corpo inteiro, tira isso do foco só genital. Porque daí se o homem perde a ereção, o pessoal já fala, daí meu marido não tem ereção, a gente não faz mais nada. E poderia explorar... Tem que explorar muito mais, há inúmeras outras possibilidades. Olha o tamanho do nosso corpo, olha o tamanho do órgão sexual da pessoa. Então tem o corpo inteiro para ser explorado, né? Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então tem que ser muito explorado e tem um potencial aí de prazer muito grande. Então, explorar o corpo, e as mulheres principalmente, porque o prazer das mulheres é mais condenado ainda. Então, se toca, se explore, né? Bom, o sexo é quanto? 90%? 100%? Da vida? É. Eu diria aí uns 90%. É. A energia sexual para mim é 100%, é tudo que move.
né? Move Sociedade, tudo. Energia sexual que é energia de vida. A gente nasce da energia sexual, né? E uma parcela dela, isso é óbvio. Por exemplo, uma pessoa, se ela está com muito prazer, de repente ela se masturba, ela vai ficar com preguiça de ir para trabalhar, por exemplo, de manhã. Porque muito do pico do prazer dela já vai ter ido. Se o adolescente ele vai sair, ele se masturba, limita muito a vontade dele de sair à noite. Porque aquele impulso que é o prazer, que é o tesão de sair, conhecer as pessoas, já vai ser muito limitado. Isso é muito comum. Então, se a pessoa está ali com a sua energia baixa, sexual baixa, ela não flui, ela trabalha mal-humorada, ela não trabalha, ela não rende. Então é algo que mexe em todas as esferas da vida mesmo da pessoa. A gente trabalha com a sexualidade, mas para mexer, fazer uma reviravolta na vida dela. Galera, nossa, muito legal, Diego Zauri. Vamos direcionar o nosso sexo então. Temos outras zonas eróticas, temos outras partes do corpo que podemos nos tocar e explorar. Ok, galera? Muito legal falar contigo, Diego Zauri. Como vocês já sabem, todos os nossos convidados recebem um presente da François Cosmétique, ok? Para o Dr. Diego Zauri, nós vamos dar o álcool gel. Olha que maravilha, galera. Assinado nossa querida e amada Flor do SBT. Lembrando que Flor está com o programa agora no SBT de segunda a segunda, hein? Triturando com Flor Fernandes, maravilhosa, olha que maravilha, gente, mãos ressecadas nunca mais. Obrigado, querido. Muito legal falar contigo, cara. Obrigado. Valeu, galera. Conexão François com Diego Zauri.